Olá pessoal, voltando com mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a recente entrevista do Ray Dalio e o alerta que ele fez em relação à crise da dívida americana, e também vamos falar um pouquinho sobre a importância do ouro em cenários de instabilidade econômica. Bora pro vídeo de hoje? Então, o alerta, né, que o Ray Dalio fez, né, ele que é o fundador do Bridgewater Associates, é um dos maiores fundos de hedge, né, fundos de investimento do mundo, né, então ele fala sobre a instabilidade, né, e a preocupação em relação à dívida americana elevada, né, e que ela pode chegar em um colapso em um futuro breve, tá? Então, o cronômetro da crise econômica, no caso que o Ray Dalio prevê, é um colapso, né, da crise econômica americana em um período de até 3 anos, tá? Então, a anatomia da crise americana, ela assusta, né, com os números, né, de um total de dívida de 33 trilhões de dólares, equivalente a 120% do PIB americano, né, fora um déficit fiscal anual em torno de 1,6 tri, tá? Isso levando a um custo da dívida de 900 bilhões, o que atrapalha, né, o próprio país se modernizar, investir e se modernizar, pagamentos de funcionário e etc, tá? Então faz um paralelo histórico, né, com a crise, né, do período de 1930 a 1940, tá? Lembrando que a Grande Depressão foi em 1929, mas a consequência da crise ela foi sentida nas décadas seguintes, tá? Então um período como esse lembra os anos 30 e 40, quando estabilidade social, política e econômica geraram choques globais, segundo Ray Dalio, tá? Então, o mecanismo da crise, né, da oferta versus a demanda, então nós vemos uma oferta crescente, né, o governo emite cada vez mais títulos para financiar déficits crescentes. A demanda dos títulos, né, declinante, né, investidores perdem a confiança na capacidade de pagamento, né, não só, né, do governo americano, né, mas nós temos uma crise de confiança, né, global, né, entre as nações, e o Japão se inclui nisso. E o colapso sistêmico, tá? O desequilíbrio causa espiral descendente nos preços dos títulos, tá? A famosa marcação a mercado. Um precedente recente, né, foi do Reino Unido em 2022, aonde uma crise de confiança devastadora, né, os planos fiscais expansionistas da Liz Truss, né, provocaram uma fuga massiva dos títulos britânicos, tá? Então isso fez com que ela fosse forçada a renunciar em 45 dias de mandato, tá? Então, o pacote, né, de expansionista dela, né, fez com que a confiança, não só na Libra, né, mas principalmente nos títulos, né, isso levou, né, a uma crise de confiança tremenda na moeda do Reino Unido. Então, uma solução histórica para períodos como esse é usar o ouro como proteção econômica, tá? Atenção, nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento. Convido a todos a participar do nosso grupo de Telegram, e para aqueles que querem montar um portfólio ou estão tendo dificuldades, eu tenho uma aula exclusiva chamada Portfólio Permanente. Mais informação no nosso grupo de Telegram. Então, por que o ouro funciona em crises, tá? Por ser uma reserva de valor milenar, né? Mais de 5 mil anos de história, né? Ele é uma proteção contra a inflação. Quando governos imprimem dinheiro para financiar déficits, o ouro, historicamente, preserva poder de compra, melhor que moedas fiduciárias, tá? E a diversificação global, né? Não está atrelado a nenhuma economia específica, né? Então, isso são características que fazem do ouro ser uma reserva de confiança, uma reserva de valor, de proteção para os investidores. Então, uma alternativa moderna, né, já que o ouro em si ele não gera fluxo de caixa, investidores eles têm optado, né, alguma parte deles tem optado em investir em mineradoras de ouro, tá? Então, nesse vídeo eu vou apresentar 13 empresas que estão listadas em bolsa de valores que você pode adquirir, e ainda mais usando NISA. Então, as gigantes do setor, as líderes globais, né, nós temos a Barrick Gold, né, o ticker é Gold, a Newmont Corporation, né, o ticker é NEN, e tem a Glencore Eagle, né, que é AEM, né, o ticker dela, né, ela é uma mineradora canadense. Essas são as líderes globais, tá, do setor de mineração de ouro. Além delas, né, nós temos de médio porte, né, a Kinross Gold, a B2 Gold Corporation, Eldorado Gold e Alamos Gold também, tá? E para players internacionais, a diversificação geográfica, né? Então,
saindo um pouco, né, do eixo América do Norte, né? Então nós temos a Goldfields, a Anglo Gold, a Ashanti e Harmony Gold. Então são três empresas, né, mineradoras que estão ali, né, entre o continente africano, o continente ali na Austrália, Oceania, então trazendo, né, e América do Sul também oferecendo diversificação geográfica, tá? Então, e também as emergentes, né, empresas ali que estão ainda em um processo ainda de expansão, né, e se consolidando no mercado, como a SSR Mining, a Orla Mining e a Equinox Gold. As vantagens das mineradoras versus o ouro físico seria a liquidez superior, né, já que são negociadas em bolsa de valores, o potencial de dividendo, já que o ouro físico ele não paga nenhum tipo de fluxo de caixa, é sem custo de armazenamento, né, você não precisa se preocupar para armazenar, e a alavancagem operacional, né, quando o preço do ouro sobe, as margens das mineradoras se expandem exponencialmente, tá? Os riscos a considerar, né, seria o risco operacional, né, acidentes em minas, né, problemas ambientais e coisas do tipo. A volatilidade amplificada, né, ações de mineradoras são mais voláteis que o próprio ouro físico, tá? O risco, né, jurisdicional, né, seria mudanças regulatórias, instabilidades políticas ou alterações tributárias e a gestão de risco, né, de cada empresa em si, tá? Então, uma estratégia de diversificação seria você ter entre 5 a 10% entre as gigantes, né, mineradoras, de 3 a 7% entre as empresas de médio porte, 2 e 5 as emergentes e ter de 1 a 3% em ouro físico, né, totalizando em torno entre 10 a 20% da sua carteira, tá, como uma estratégia de proteção. Como investir no Japão, né? Então a gente pode se aproveitar do NISA, tá? Então você abrindo uma conta entre as principais corretoras como a Rakuten, SBI, Matsui, etc., você pode se beneficiar do NISA, além de você poder adquirir também ETFs ou até mesmo fundos, tá? Então é um momento de agir, tá? Um sinal de alerta atual, tá? Então as taxas de juros americanas, né? Então estão nos níveis mais altos, né? Dos últimos 20 anos, mesmo com a perspectiva de queda, tá? Uma dívida PIB projetada ainda elevada e a valorização do ouro que em 2025 até agora, né? Desde janeiro mais de 38%, tá? Então ficar atento. Conclusão: preparação é proteção. Então se preparar para possíveis, né, cenários econômicos, né? Então a gente não sabe, né, se o Ray Dalio está de fato ele está sendo preciso ou então ele de fato vai se ocorrer ou não, né, uma crise da dívida americana, mas a própria frase dele diz, né, não podemos prever quando a crise virá, mas podemos nos preparar para quando ela chegar. Ray Dalio. Tá certo, pessoal? O vídeo de hoje fica por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.